Nossa convidada. Olá, Tatiane. Boa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos e todas. Maravilha, pessoal. Agora chegamos real, viu? Agora a gente vai começar a nossa live. Nosso tema de hoje é disciplinação. Oh, ixi, tô até misturando tudo. É disciplina versus procrastinação, viu? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a procrastinação, que é o mal que assola os concurseiros. E a gente sabe o quanto é difícil manter a disciplina, né? Como que é manter disciplina, manter foco. Quem nunca procrastinou, né? Quem nunca deixou para lá, deixa eu começar amanhã, hoje eu não consigo, e a gente vai deixando, e vai passando tempo, e quando assusta, gente, o tempo passou, a vida passou, e a gente não passou no concurso, porque a gente procrastinou, e a gente não quer isso, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Trouxe Gisele para conversar com vocês hoje também, né, Gisele? Muito obrigada, Thaís, pelo convite. Eu admiro muito Isso. enquanto pessoa, enquanto profissional. Parabéns pelo trabalho que você vem executando aí com excelência. Que você continue brilhando. Obrigada. Pessoal, enquanto vocês vão chegando, eu vou só organizando aqui, que eu deixei umas perguntas para ir fazendo para a Gisele, né? Coisas que frequentemente eu ouço por aí, muita gente me pergunta. Inclusive, esse tema, só para quem não sabe, ele surgiu a partir de uma caixinha de perguntas que eu criei. Então, vocês sabem que eu estou sempre abrindo caixinha de perguntas para vocês. E uma pessoa me pediu para trazer esse tema. Fala de disciplina, fala de procrastinação, que eu não aguento mais. Eu quero muito estudar, mas eu não estou conseguindo. Então, é para conversar disso com vocês hoje, tá? Deixa eu ver o que o pessoal está mandando. Boa noite, boa noite. Sou eu todinha. Pois é, eu sei como que é. Não é fácil não, não é fácil não. Então, pessoal, gostaria de saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem, estão conseguindo me ver bem. Gisele também, para a gente já começar, viu? Que hoje tem muita coisa para falar. Então, digam aí para nós no chat, por favor, se vocês estão conseguindo ouvir e ver bem, viu? Manda aí para a gente poder começar. Sim. Ótimo, maravilha, maravilha. Tudo ótimo, tá? Beleza, maravilha, ótimo, ótimo. Está ótimo, áudio e imagem, maravilha. Então, pessoal, ok, ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos dar início à nossa live. Muito boa noite para você que está aí acompanhando a gente. Muito obrigada pela audiência, né? Para mim é sempre uma honra estar aqui conversando com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Silva, eu sou mentora em concursos públicos e hoje, depois de vocês terem pedido, eu trouxe para vocês um tema de muita relevância, que é a disciplina versus a procrastinação nos estudos. Então, hoje, quem vai estar aqui com a gente conversando sobre esse assunto, que eu sei que é um assunto muito caro para o concurseiro, é a Gisele. Então, Gisele, gostaria que você se apresentasse aí um pouquinho para o pessoal. Boa noite novamente. É uma satisfação enorme estar aqui hoje, podendo falar de um tema tão bacana. Eu sou psicóloga, formei em 2017, então eu tenho essa visão da psicologia com a visão do concurseiro, porque eu também já fui concurseira. Então, hoje eu já fui convocada para 5 concursos públicos, então eu entendo, né, na prática, não só na teoria. Então, eu já passei. Tudo isso que a gente vai falar hoje, eu já passei e eu demorei um tempo muito grande para entender o que acontecia naquela época, porque quando a Thaís fala, opa, estou embolando tudo, é porque disciplina e procrastinação são temas que se embolam mesmo, se misturam. Vai acontecer em algum momento, né? Por mais que a gente esteja focado, seja um objetivo, a procrastinação ela acontece sem a gente perceber. É E muitas verdade. vezes, quando a gente percebe, a gente já está ali mergulhado nela. E como que faz para sair disso? Como que eu percebo isso? É isso que a gente veio trazer para vocês hoje. E eu acho importante, né, gente, já começando o nosso tema, uma coisa que você falou que é essencial. Todo mundo vai passar por isso. Porque às vezes a gente passa por esse momento que a gente está sem disciplina nenhuma. Não é porque a gente não quer, não, a gente até quer, mas a gente não está entendendo o que está acontecendo, que está fazendo com que a gente viva inventando desculpa. Porque
gente inventa desculpa para não estudar. Ah, eu estou muito cansado, o dia hoje foi muito cheio, eu estou cheio de trabalho, ou então aqui está muito barulhento, aqui não dá para concentrar. Então a gente vai começando a criar certos mecanismos para dizer que a culpa não é nossa, que a gente não está estudando, mas a gente queria estar. E isso, gente, acontece com todo concurseiro. Isso é a pura verdade. Acontece com todo mundo. E o objetivo dessa live é falar um pouco sobre isso e trazer algumas dicas, né? Eu já tenho algumas dicas que eu dou. Gisele tem as dela também. A gente vai trazer para vocês aqui também algumas dicas sobre como tentar driblar um pouquinho essa procrastinação. Aí o pessoal aqui no chat tá só falando, ó, boa noite. Thaís, sou sua fã, obrigada. Boa noite, boa noite. Essa é minha maior dificuldade, vencer a procrastinação. Tenho material bom e excelentes planos de estudo, mas não consigo manter o foco. E essa é uma realidade, né? Então, Gisele, eu queria falar um pouquinho com você, muito dessa lógica, né? Sim, pessoal, vai ficar gravada, né? O que é a procrastinação? Acho que a gente tem que começar por aí. O que é procrastinação? Como é que a procrastinação se mostra no dia a dia do concurseiro? Uhum. A procrastinação, ela é inimiga da disciplina, né? Quando a gente fala em disciplina, é o oposto. Então, é isso que acontece mesmo. Às vezes a pessoa está bem assessorada, está com uma mentoria, está com um material muito bacana, mas o que acontece? Naquele prazo de 24 horas, eu não consigo me organizar. E aí, o que eu costumo trazer para a gente refletir? Será que é falta de tempo ou falta de prioridade? Porque o que você está fazendo com esse tempo? Algo está acontecendo e, mas eu trabalho, eu tenho família. E é isso mesmo, a gente tem muitas coisas, nós somos muitos, né? Estudante, filho, pai, enfim. Mas o que está acontecendo que num período aí de 24 horas eu tenho tempo para fazer tudo o que eu preciso e ali, o que eu dediquei, empenhei, né? Gastei um dinheiro para pagar o material, e eu comecei a estudar por que eu não consigo manter o foco. E é isso que a gente chama de procrastinação. Quando você tem um objetivo, você tem um foco, mas você sai daquele foco com muita facilidade. E isso acontece em vários momentos. Uma coisa, Gisele, que é legal, né, que eu sempre gosto de trazer até para os meus próprios mentorandos, quando a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de não ter tempo, e uma coisa que eu sempre digo, a gente tem que entender qual que é o papel do estudo na nossa vida. Porque se o estudo ele ocupa hoje um papel de obrigação, ou seja, eu sou obrigado a estudar, aquilo ali vai acarretando um peso. E tudo que a gente faz por obrigação, a gente quer o quê? Se esquivar. Então, se eu sou obrigado a ir trabalhar e eu vou arrastando, tudo que tem ali no trabalho, se tem uma greve de ônibus, uma greve de metrô, se lá acaba a luz, se acaba a internet, tudo isso eu fico feliz, porque eu não quero. Então, se a gente inverter a lógica e colocar o estudo enquanto uma obrigação, o que vai acontecer? A gente vai arrumar 1001 maneiras para não estudar. Agora, se a gente tem um estudo enquanto um compromisso, aí é outra história. Porque eu vou me comprometer com o meu estudo, eu vou me comprometer com o meu planejamento, eu vou me comprometer com o meu sonho. E o compromisso você consegue até levar de forma mais leve, a encaixar na sua rotina. Porque se eu falo para você que tem uma festa e você quer ir, você vai encaixar o horário da festa. Porque aquilo ali é importante para você. Se o estudo tem esse mesmo papel, esse mesmo lugar de compromisso na sua vida e não de obrigação, com certeza vai arrumar horário também. O nosso cérebro, ele é projetado para ter prazer imediato. É isso que rege a nossa psique o tempo todo. A gente quer ali e agora, é um prazer imediato. E quem está estudando para concurso ou para vestibular, independente do que seja, né, o foco é a longo prazo. A gente está falando de um longo prazo, não é para amanhã. Isso é um processo. E entender esse processo muitas vezes causa angústia. E esse trazer esse desconforto, essa angústia,
Esse procrastinar pode ser um mecanismo de defesa que eu estou usando, porque lá na frente, se der errado, se eu não conseguir, eu vou justificar. Falar assim, mas eu também não tinha tempo. Mas fulano passou porque tinha muito mais tempo que eu. É uma forma que eu vou me resguardar. E a gente faz isso sem perceber. Muitas vezes é sem perceber, a gente não tem consciência disso. Então, é isso, é um mecanismo de defesa que eu vou usar, porque aí, eu tenho um compromisso, ou mesmo que não seja um compromisso. Gente, agora celular é pegadinha do malandro. Deixa o celular do lado e vai estudar. Deixa aquelas atualizações fazendo aquele barulhinho, para ver se a cada barulhinho você pelo menos não vai correr o olho na tela. E aí, pronto, uma frase, um raciocínio que você estava, se perdeu tudo ali. Perdeu. Verdade. Muito legal você falar. É uma das dicas. Oi? Essa já é uma das dicas, assim, fica longe de celular. Ótimo. Essa dica do celular, eu acho que assim, é muito importante reforçar, né? Porque a gente, enquanto concurseiro, a gente está sempre antenado ali, a gente está sempre ligado. Eu sei que tem muito concurseiro que estuda pelo celular. E quando a gente estuda pelo celular, a gente tem sim que tirar as atualizações e as notificações para não ficar piscando ali, para você ficar focado e focada no seu processo de estudos. Mas se você não utiliza o celular, essa dica que a Gisele deu é muito boa. Ela disse, deixa o celular de lado. Eu sempre falei com o mentorando, coloca no outro quarto, para evitar. Porque às vezes a gente não dá conta mesmo. Porque entre o Instagram e o seu processo de estudo, a matemática, lógico que o Instagram é mais chamativo. É lógico que é mais legal. 30 minutos passa assim. Vai estudar 30 minutos de cálculo. Você está fundindo a cuca já. Porque são processos diferentes. Então, até a gente criar aquele hábito, criar aquela rotina, porque nem sempre se policiar é fácil, é melhor colocar o celular no outro cômodo, lá no silencioso, longe de você, para evitar esse tipo de situação, porque quando você percebeu, já foi. E aí já passou o seu tempo de estudo mesmo, né? Eu acho que uma questão muito importante também é essa cobrança excessiva atrapalha demais. Sim. Então, quando eu me cobro muito, eu acabo me sabotando nesse processo, porque eu coloco uma carga e eu projeto em mim uma perspectiva que eu falo, gente, hoje para concurseiro, o maior adversário que tem para um concurseiro é ele mesmo. Você é o maior adversário, não tem outro. É verdade. E eu fico ouvindo, e eu passei por isso também. Às vezes a gente vê um concurso que está lá assim, uma vaga. O que é que muita gente faz? Não vou nem fazer uma vaga. Gente, faça. Acredite em vocês, acreditam na competência, vocês estão estudando, alguém vai ficar com essa vaga e pode ser você, por que não? Tá vendo como que a gente traz o tempo todo, às vezes, uma autoestima baixa, algo ali no emocional que está me travando. Por que que não pode ser eu essa pessoa, né? Por que que eu sempre me coloco atrás do outro? E isso atrapalha muito nos estudos também. Esse processo aí de menos-valia, de achar que o outro é sempre melhor que eu, de achar que... Eu vejo uma coisa, Thais, que eu percebo muito, e é muito bom a gente ouvir as vivências e as histórias dos outros. Mas até isso a gente tem que ter muito cuidado, porque a vivência e a história do outro, o sucesso do outro é um sucesso e a história dele, não pode ser a sua. E aí acaba que a gente vai se comparando o tempo todo. Por exemplo, vamos supor, a Thaís demorou, exemplo, tá, gente? Não é. Não sei se é, depois você comenta. Demorou um ano para passar em concurso. Eu estudei e depois de um ano eu comecei a passar. Isso é uma história bacana e é importante a gente ouvir histórias de superação, de conquista, de sucesso, para a gente se inspirar. Essa é a palavra, para a gente se inspirar. Não para a gente copiar e aí dá um ano que eu estou estudando, eu falo, não, estou me sentindo péssima, já tem um ano ali. Ela conseguiu com um ano e eu ainda não. Cada um tem a sua história, o seu momento e o seu ritmo. Não se compare com os outros. Não faça isso com você. Excelente, excelente, Gisele, porque às vezes, né, eu tenho até um vídeo, né, no YouTube mais antigo que eu falava sobre isso, assim. Você pode olhar para a história do outro e você tem dois caminhos. Ou você vai se comparar ou você vai se inspirar. Não tem outro. Quando a gente se compara,
é tendência, a gente se menospreza, porque a gente não é bom o suficiente, a gente não é capaz, a gente nunca vai alcançar. O outro é um Deus que é inalcançável. E a gente começa a se sentir pequeno diante do outro. Consequentemente, o cérebro vai trabalhando e a gente não consegue nem demonstrar o nosso potencial. Então, você tem potencial para ir lá e fazer, mas você tanto não acredita em você que você não consegue, porque existe uma trava interna, que vem muito da lógica da autossabotagem. Mas quando você se inspira e vê, nossa, o outro chegou e eu também posso. Se ele chegou, eu também posso. E eu vou escrever a minha história, mesmo que seja com outro tempo, com outro jeito, afinal, somos seres plurais. Você continua focado e focada. Então, às vezes, né, eu vejo muito que está ligada à procrastinação com a autossabotagem, justamente por isso. E aí, linkando nisso, né, eu vejo que às vezes a gente quer tanto ouvir outras experiências, ouvir outras histórias, a gente quer tanto ficar absorvendo isso, que a gente absorve e fica inerte, porque a gente acha que a gente não vai conseguir alcançar. Aí é problema. Aí é problema. Ai, é problema. E aí, O medo paralisa. deixa eu só ler alguns comentários aqui, que tem vários, para a gente não se perder. Principalmente quem trabalha o dia todo, parece impossível não procrastinar. Acaba acontecendo ainda pelo cansaço. Eu acho que é isso, gente. Deixa assim, o cansaço está posto, tá? Eu acho que é importante dizer isso. Existe algo que está posto para a maioria dos concurseiros, para a maioria dos seres humanos, inclusive, e existe uma coisa que são as condições ideais. É o real e o ideal. O ideal é que a gente estivesse descansado. O ideal é que a gente tivesse um tempo saudável para estudar. E o real, às vezes, é chegar em casa morto de cansado e ter que tomar um banho e dar um jeito de estudar. E aí, o que a gente pode fazer? Uma coisa que Gisele falou, que na hora eu não consegui pegar o gancho, mas com essa mensagem dá para pegar o gancho, é o quê? A gente entender que a gente precisa criar metas reais. E essa já é uma outra dica. Então, a gente tem a dica do celular, mas também tem a meta real. Por que às vezes a gente procrastina? Porque quando a gente está lá, no gás, agora eu vou estudar, eu vou fazer e acontecer, você quer colocar no seu planejamento que você vai fazer 4 horas diárias, 3 horas diárias, 5 horas diárias. Sendo que, na verdade, o que você dá conta são 2. Aí, quando você começa lá no primeiro dia e você não atinge a meta que você colocou, que nem fazia sentido no seu dia a dia, você procrastina porque você começa a ver que não deu. Ah, eu não consegui alcançar. Ah, vou deixar isso para lá. Você se frustra por uma coisa que você mesmo criou, que não está alinhada à sua realidade. Quanto mais real é o seu planejamento, então se você tem 2 horas, você vai estudar 1h30. Quanto mais você consegue perceber que dia após dia você está conseguindo bater a meta, mais você começa a se motivar, mais você começa a se disciplinar, porque você vai vendo resultado e evolução. O que você acha disso, Gisele? Então, quando a gente fala de estudo, cada um tem o seu tempo e é importante a gente respeitar o limite da gente. Qual que é o meu limite? Então, para quem trabalha, para quem tem filhos, fica naquela loucura de casa, trabalho, às vezes faculdade, qual que é o meu limite? É me respeitar. O que eu dou conta? Se é 1 hora, gente, faz essa hora aí render. E como que a gente faz render? Eu vejo assim, às vezes é 1 hora. Mas você está estudando, aí você está pensando amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, ficou alguma coisa do trabalho, eu estou preocupada e eu não consigo ter foco. Então, independente se você tem 8 horas por dia, 4 horas, 3, 2, 1 hora por dia, foca. E aí, como que a gente foca? A gente começar a se autoconhecer. Perceber quando o meu pensamento começa a vaguear. Aí eu começo a pensar em coisas assim totalmente aleatórias. Nesse momento, para um pouquinho, retoma ali o controle dos seus pensamentos. Gente, isso é importante até para dormir, quem tem insônia. Começa a fazer esse treinamento mesmo, assim, de conseguir, por exemplo, num certo momento, não pensar nada, que é o momento que a gente vai dormir. Comece a fazer esse treino com vocês. Na hora de estudar, comece a perceber se você não está tirando foco, se você não está pensando no amanhã, no depois, no daqui uma viagem que eu vou fazer, qualquer coisa que seja,
no depois, porque isso vai tirar seu foco. Então, não importa o tempo, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, o que vai fazer a diferença é a qualidade dessas horas, desse tempo disponível. Maravilha! E já falando nisso, eu quero linkar, gente. É muito legal, a gente está muito alinhada, assim. Uma coisa que eu quero linkar, que eu sempre falo, que muita gente gosta de calcular hora bruta, né? Hora bruta de estudo, hora líquida. E eu sempre falo, vamos calcular a hora de qualidade? Que a hora líquida não é a hora de qualidade de estudo, não. A hora líquida é a hora que você estava ali, que você se dispôs a estudar. Mas nessa medida, quanto que você de fato estava prestando atenção, estava atento, absorvendo o conteúdo, entendendo esse conteúdo, quanto daquele tempo que você estava para o estudo, você de fato absorveu para o conhecimento. Isso que é a hora de qualidade. E às vezes a gente tem que parar de achar que só é bom se forem 4, 5, 6 horas. Só é bom quando é o dia todo. Não é isso não, gente. Eu conheço pessoas que estudam uma grande parte do dia e não evoluem, porque não tem hora de qualidade. E às vezes o pouco é no pouquinho mesmo que a gente vai caminhando. Então, quando a gente pensa, não vou estudar não porque eu vou estudar pouco, pense que esse pouco, se for feito com qualidade, vai fazer com que você de fato evolua. E essa questão da disciplina, a gente começa a construir, ela é aos pouquinhos mesmo. É não estudar todo dia, é querer deitar e ali levantar e estudar. É ver que você tinha 3 horas de estudo, mas aconteceu um imprevisto, você só vai conseguir fazer uma e fazer essa uma. E assim, pouco a pouco, você vai construindo constância no seu processo de estudos. E aí as coisas vão fluindo com mais leveza. O pessoal falando aqui, Gisele, precisava dessa live, também precisava. Deixa gravada a live, vai ficar. Excelente tema e explicações, parabéns. Obrigada. Excelente, isso acontece muito, concordo. Procrastinação tá difícil, tá mesmo. Exatamente, ficamos inertes. A procrastinação é horrível. Você disse para si mesmo, vou estudar tal matéria, e chega na hora e não estuda nada. E eu acho, Gisele, não sei o que você pensa sobre isso. Às vezes a procrastinação está até um pouco atrelada com a questão de ansiedade, né? Porque a gente está querendo tanto ver lá na frente que a gente não sai do lugar, né? Com certeza. Eu acho que é algo para a gente pensar no futuro, quando esses pensamentos estão muito enraizados, né? E eu não consigo mesmo manter o foco, e aí vem controlar pensamento, não é algo fácil, não. É muito difícil. Tem que ter um autocontrole aí bacana para você conseguir lidar com isso. Isso é treino, é diariamente. O primeiro passo é você identificar. Porque às vezes isso acontece e você nem percebe. Está lá estudando e está pensando, né? Na vida e nos problemas que ficaram lá no trabalho, no problema da escola do filho, do marido, enfim. Foco. A disciplina é hábito. Então, começa com alguns hábitos que ali no processo, né? No decorrer do dia, aquilo ali vai se transformando numa disciplina. Mas o que eu vou trazer para vocês, assim, que pode ser que ajude um pouco, nesses momentos que vocês perceberem, né? Que o pensamento tá vagueando aí e tá saindo do controle. Gente, comece a pensar, por que vocês estão estudando? Qual que é o motivo? Qual que é o foco? Você está estudando para quê? Por quê? E se imagina, por exemplo, se imagina daqui 5 anos. Como que vocês vão estar daqui? Imagina, sonha. Põe isso aqui no concreto, sabe? Da imaginação. Como que vocês... Então, se imagina num cargo público, o cargo que vocês almejam, mas como que você... E traz isso, como que eu vou fazer para chegar? Daqui 5 anos eu quero ter passado em tal concurso, e eu quero estar bem, eu quero, enfim. Planeja isso aí, só que traz como que eu vou fazer para conseguir. Porque concurso não é sorte. Essa coisa de sorte, de que eu fiz e passei, eu não acredito. Se tem alguém aí que conseguiu passar com sorte, parabéns, porque você é uma raridade. Concurso é treino, é disciplina. E aí começa a pensar, como que nesse processo, como que eu vou fazer para conseguir? Se é 1 hora, se é 2 horas, se é os finais de semana, mas
coloca no concreto, assim, esse sonho, esse ideal, sabe? Tira ele um pouco ali do mundo da fantasia e joga ele pro real. O que que eu acho também que atrapalha muito? Gente, o outro. É muito comum a gente ouvir falas, né? O tempo todo é muito fácil as pessoas falarem pra gente, ah, mas você está perdendo tempo, concurso é difícil demais. Não, vai fazer outra coisa. Não deixem se abalar por comentários. Gente, a gente tem que ter uma sanidade, né? Uma maturidade emocional para lidar com isso. Porque a fala do outro não pode me afetar. Se está me afetando, o problema não é o outro falar, porque o outro vai falar o tempo todo. Cada um tem uma opinião, né? Quantas vezes eu já ouvi, ah, você não vai conseguir. Não, vai fazer outra coisa, concurso é muito difícil. E é difícil mesmo, mas eu sou capaz. Eu não posso deixar a fala do outro me afetar. E se está afetando, algum problema está acontecendo aí. Então vamos perceber aí o que está acontecendo, vamos se autoconhecer, qual que é meu potencial. Porque quando vem o outro e diz o que eu sou ou não capaz de fazer, isso não vai me afetar, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. E isso faz muita diferença também. Dificilmente você vai encontrar pessoas que vai te dar força e falar, não, estuda mesmo. E às vezes você estuda, gente, é uma escada, é um processo. Você começa a estudar, faz um concurso, nem classifica, fica lá atrás. E aí vem aquele momento de frustração, às vezes dá aquela desanimada, mas é uma escada. Você tem que entender que conhecimento ninguém tira de você. Quanto mais você estuda e você avança, é o degrau que você está subindo. Você está subindo. Você não está parado, você não perdeu tempo. E isso faz diferença também. Eu acreditar em mim. Porque se eu não acreditar em mim, como que a gente vai fazer? Esperar que o outro acredite, a gente vai se frustrar. Nossa, maravilha! É incrível, assim, Zé, porque você trouxe vários gatilhos e vários temas importantes que seriam até outras lives, né? Quando a gente fala sobre ter autoconhecimento, eu acho que isso é brilhante, porque quando a gente se conhece, a gente até sabe a melhor forma de estudar, porque a gente vai conseguir encaixar o que dá certo para mim. Então, se eu me conheço a ponto de saber que eu sou uma pessoa mais visual, eu vou optar por materiais, por formas de estudo e por estratégias que propiciem o que eu já tenho de forte, que é o visual. Se eu gosto de ouvir e eu aprendo mais ouvindo, eu vou estudar por métodos que oportunizem que eu ouça. Quanto mais a gente se conhece, melhor. E se conhecer é até entender que eu estou passando do limite aqui. Ou então que, na verdade, não. Eu sei que eu posso caminhar mais e tem alguma coisa me travando, essa autorreflexão eu entendo que é extremamente importante. E aí, né, só falar alguns outros pontos. Quando a Gisele fala, pessoal, sobre trazer o sonho para o concreto. Isso é assim, para mim isso é genial. Porque saber que a gente quer ser aprovado, todo mundo sabe, né? A gente quer ser aprovado. A gente quer ter 25 dias úteis de férias. A gente quer ter um salário muito bom. A gente quer ter ponto facultativo. A gente só quer os benefícios. Mas será que a gente está disposto a passar por todo o processo até chegar lá? E aí, quando ela fala, então, beleza, você visualizou, né? O que você quer. Agora, vamos entender o que você tem que fazer para alcançar. É caminhar. E se é caminhar, se é subir os degraus, né? Um de cada vez, um a cada concurso, a cada nova preparação e se qualificando e melhorando, a gente tem que estar disposto a o quê? A criar disciplina, a trabalhar a constância e a largar de mão a procrastinação, mesmo que não seja fácil. Por isso que a gente tem que buscar fazer pequenas escolhas mais saudáveis ao longo do dia. Não é do nada você virar e falar, ah, pronto, decidi, amanhã eu vou estudar 5 horas. Não, amanhã você conseguir estudar 1h30. E depois de amanhã, você também estudar 1h30. E depois de amanhã, também estudar 1h30. Porque é assim que a gente cria disciplina. A gente não cria disciplina tirando as coisas e falando que vai fazer acontecer, não. É no processo do dia a dia que a gente constrói disciplina para conseguir avançar. É isso, Gisele? É isso mesmo, correto. É, Maravilha. é um processo muito difícil, né, Thay? Só quem passa por isso para saber. Mas eu acho que hoje um ganho que vocês têm, hoje eu não estudo para concurso mais,
Mas um ganho que tem que a gente não tinha com tanta facilidade é essa questão da mentoria, né, do caminho das pedras. Eu mesmo quebrei minha cabeça, assim, no começo eu me frustrava muito porque eu queria estudar para tudo. Todo concurso que saía, eu fazia. E aí eu não passava em nenhum, e achando que eu estava fazendo algo errado, mas não sabia o que estava errado. Até que um dia uma professora me disse, falou assim, olha, mas se você está fazendo psicologia, estudando para concurso, fazendo um concurso que não tem nada a ver com a sua área, é isso mesmo? Quando ela me disse isso, eu parei e falei assim, epa, é mesmo, se eu estou estudando para psicologia, então eu já tenho uma bagagem. Se eu for fazer um concurso que não tem nada a ver com psicologia, eu não vou conseguir. E aí foi que eu acertei o caminho, Virou que eu pensei, pronto, chave. agora eu só faço o concurso para psicologia. E foi aí que eu deslanchei, e deu super certo. Então, essa gestão, né, de tempo, de como fazer, o que fazer, que a mentoria traz, eu acho que hoje é um ganho, né, para as pessoas, que antigamente a gente não tinha. Se tinha, né, era inacessível Era para a muito gente que tinha inacessível. poucos recursos. Era muito inacessível. E é legal, né? Porque aqui no chat alguém falou assim: eu queria pagar alguém para me bater quando eu parasse de estudar. Então, não paga, não. Sabe por que você tem que pagar? Porque o estudo aí vai ser obrigação mesmo, né? Aí a gente tá voltando lá na época da escravidão. Se você para de trabalhar, você apanha. E se você tiver o processo de estudos como algo tão negativo assim, que você recebe uma punição se você não fizer, você não vai avançar, porque você não vai criar prazer de estudar. Vamos mudar o mecanismo, nós vamos virar a chave e agora nós vamos enxergar o processo de estudos enquanto uma oportunidade de mudar a minha vida. Porque foi isso que aconteceu comigo. Então, quando eu falo mudar a vida, é mudar de fato, sabe? Hoje eu tenho dinheiro, hoje eu posso comprar o que eu quero, hoje eu posso comprar roupa, eu posso comprar, viajar. Eu fui pro Nordeste, eu fiquei 20 dias, eu comi o que eu quis, eu saí. Por quê? Porque o concurso me oportunizou isso. E eu só tive o concurso por meio do estudo. Se a gente vira a chave, a gente consegue perceber qual que é o potencial do estudo e o que, que ele pode trazer para melhorar a minha vida, eu vou estudar com prazer, eu vou estudar com ânimo, eu vou estudar com foco, porque eu sei que vem uma recompensa. Para além do conhecimento, que esse aí, gente, ninguém te rouba e é impagável. Você tem conhecimento para sempre na sua vida. Além do conhecimento, você ainda consegue mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, conquistar bens materiais e até bens imateriais por meio do estudo. Então, se a gente tem o estudo como algo bom e algo prazeroso, a gente avança. Então, não paguem ninguém para bater se vocês pararem de estudar. Paguem uma mentoria, como a minha, por exemplo, para eu mostrar para vocês outros mecanismos de vocês continuarem estudando sem ter que sofrer. Não é pela dor, não. Pode ser pelo amor. Eu estou dizendo isso. Pode estudar pelo amor que dá certo, viu? Tem que ser prazeroso. E quando a gente fala assim, a gente tem que se encontrar, a gente tem que sentir prazer em estudar, na matéria que você está vendo, pensar nos ganhos que você vai ter. E às vezes faz parte do processo se permitir. Por exemplo, uma atividade física é importante para o seu corpo e para a sua mente. Então, se permita, você não tem também que ficar o tempo todo ali focado. É adoecedor, essa cobrança, né? Quando ela fala assim, né? Eu preciso apanhar para parar de... Não, não precisa. Você pode sim se permitir a ter o seu tempo, o que você acha necessário e fazer coisas que te tragam prazer também. Você gosta o quê? Faz uma atividade física, sair de vez em quando. Gente, concurseiro não tem que ficar ali 24 horas, não. Não é isso. E é exatamente isso que faz a procrastinação acontecer. Quando você se cobra, né? Você não se permite. Ali tá cansado, não tá aguentando, tô cochilando, você não tá absorvendo nada, mas eu tenho que estudar. Olha que maldade que você faz consigo mesmo, né? Não façam isso com vocês. Se Vai. permitam. Se Olha, permitam, às vezes. Hoje eu não consigo, hoje eu não estou bem. Poxa, ok, se permita então fazer alguma coisa, sai, distrai. No dia seguinte, quem sabe você consegue até estudar. Você estudava 2 horas, às vezes você estuda 3, repõe isso depois. Mas não se obriguem a fazer algo. ótimo. E uma coisa que você falou, né, é muito importante, Gisele, assim, eu sempre falo, gente,
Dá para organizar e ter umas pausas dentro do processo de estudo. Dá sim, tá? Lógico que no pós-edital é mais difícil, mas se você organizar, você pode tirar um turno de pausa. Você não tem que tirar o dia todo, você tira um turno. No pré-edital, você pode se organizar para tirar um dia de pausa, porque isso é no seu dia a dia e a partir do seu planejamento. E eu falo que tirar essa pausa é bom demais, porque você areja a mente, o corpo, aí você volta querendo dar mais de si, porque você descansou. E aí, né, isso seria já um outro tema de live, mas eu gostaria já de plantar a sementinha aqui para vocês sobre o estudo sustentável. Esse é um tema que eu comecei a trabalhar recentemente aqui no Instagram. De vez em quando eu estou soltando alguma coisa aqui para vocês sobre isso. A gente tem que tomar cuidado com a nossa saúde mental, que é um tema antigo que eu trabalho, mas olhando também para um estudo sustentável. Porque a gente sabe, a gente quer, na verdade, estudar 6 meses e ser aprovada. É o que a gente quer. Mas talvez demore 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E você não vai aguentar o batidão 2 anos direto sem ter seu momento de pausa, de lazer, de diversão. Você não vai aguentar 2 anos direto se privando de ter contato com a sua família. Por isso que a gente tem que começar a entender o que é o estudo sustentável e como é que nós vamos encaixar a rotina do estudo sustentável no nosso dia a dia. Isso é muito importante. Porque quando a gente está com o estudo sustentável, vocês vão perceber, não tem essa de procrastinação, não. Porque a gente entendeu que está no processo da nossa vida. Como trabalhar, estudar, ir na academia, namorar, está no processo e a gente vai fazendo. É. Saúde mental é coisa séria, saúde física. A gente tem que sempre Saúde conciliar um com o outro. E isso que leva à inteligência emocional, e isso é muito bacana também. E isso tudo é um processo. Também é um processo lento, processo de autoconhecimento, de eu entender como que meu organismo funciona, como que minha mente funciona, como que eu acabo me auto-sabotando. Eu fico pensando que para muita gente é uma loucura pensar que em algum momento vocês mesmos estão se boicotando. Como que isso acontece? Gente, acontece, não dá para dizer como acontece, porque é pessoal. Cada um tem a sua vivência, a sua história. Eu já atendi na clínica várias situações de pessoas que se boicotavam o tempo todo, mas com questões lá da infância, relacionadas assim a falas, né, de pessoas significativas, um pai, uma mãe, que num momento ali de raiva falou: você não é capaz. Você é um burro, você nunca vai conseguir ser ninguém na vida. Gente, essas frases a longo prazo fazem um estrago. E às vezes a gente ninguém lembra, ninguém sabe, né? Isso aí a mente de alguma forma fica lá no inconsciente e tem fugas que saem enquanto procrastinação, enquanto algo que te sabota para te dizer ali, tá vendo que você não é capaz? Tá vendo que aquela pessoa tinha razão? Então, assim, são questões, sim, emocionais, que pode atrapalhar muito nesse processo de desenvolvimento, de alcance de metas, mas tudo isso é um processo. O processo de autoconhecimento não é algo que acontece de um dia para o outro, não tem uma receita de bolo, uma bula, como que eu faço? Vou seguir esse passo a passo para me autoconhecer, porque cada pessoa tem a sua história, a sua vivência, e não dá para encaixar tudo assim, né? Dizer como que a gente vai fazer isso é um processo lento, você tem que estar disposto a passar por isso. Eu acho que o importante, né, Gisele, primeiramente é entender que se autoconhecer é importante para várias esferas da vida, para várias áreas, né? Para além do estudo, né? Se autoconhecer é se entender seus limites, seus potenciais, começar a olhar para você, a mais do que olhar para o outro. Isso é muito interessante, é um exercício, né? Exercício quase diário. Olha só o pessoal dizendo, Matheus, ter foco em um tipo específico de concurso. Área de foco é essencial. Tati Costa, muito bom. Cris Moura, gente, que live maravilhosa. Marcílio, qual o seu Instagram? Então, pessoal, aproveitando que o Marcílio perguntou, tá? O meu Instagram é Mentora Thaís Silva, tudo juntinho. Da Gisele é Gisele com Z, tá?
@gisele.psicóloga, sem acento. Então, quem não me segue ainda, me siga. Quem não segue a Gisele, siga ela, tá? Aqui dá para vocês seguirem na própria live. Vocês podem clicar e seguir. Então, sigam tanto eu quanto Gisele para várias dicas. Lidiane, gosto muito da sua fala. Vou fazer um concurso para professora de educação infantil e nem sei por onde começar. Olha, Lidiane, eu tenho várias dicas para te dar, viu? Eu só não vou te dar nessa live, porque senão vai embolar o processo todo. Mas depois, se quiser, pode me chamar lá no direct, que eu vou te dar várias dicas. Carol, adorei. Vamos ver. Elaine, muito bom. Elaine, deixa gravada, ficará gravada, pessoal. Que live maravilhosa. Obrigada, gente. É um sentimento muito ruim, é mesmo, é mesmo. Opa! Eita, o que eu tô fazendo aqui, gente? Daqui a pouco eu tô removendo os outros. Oi, queridas. Olá, Deusira, maravilhosa. Olá, olá. Marcília, achei. Que bom que achou. Ótimo, pessoal. Então, Gisele, eu acho que assim, uma coisa que eu queria também falar, Thaís, fala do TEOTMG 2023. Gente, só lá no YouTube. Essa live aqui é só de disciplina. Depois eu vou abrir uma live, gente, para fazer um parênteses. Eu vou abrir uma live aqui do nada, sem avisar, sem nada. Quem tiver online vai entrar e eu vou ficar aqui respondendo dúvidas do que vocês quiserem. Eu vou abrir do nada. Então, quem não me segue ainda, me siga, que eu vou abrir essa live e eu vou ficar conversando aí, tá? Mas hoje a gente está falando de um tema muito especial, que é disciplina e procrastinação. E aí, Gisele, o que eu queria conversar um pouquinho com você, assim, que está muito interligado. Nós falamos sobre autoconhecimento, nós falamos sobre ansiedade, nós falamos sobre disciplina, nós falamos sobre foco, nós falamos sobre procrastinação. E isso tudo que vai envolvendo a vida e a mente do concurseiro, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre saúde mental, né? A importância de cuidar da nossa saúde mental. Então, acho que eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque é um tema que eu estou sempre batendo com os meninos, e eu sempre digo assim, né? Uma vez eu fiz uma aula, e até falei assim com o pessoal, o que a gente precisa para passar em concurso público? Que é o que todo mundo quer saber, né? A pergunta que vale $1 milhão. O que precisa para passar em concurso público? E eu falei, a gente precisa de conhecimento, e a gente precisa de saúde mental. Porque você pode ter o conhecimento que for. Se você não tiver saúde mental, você não dá conta de fazer. Você treme na hora da prova, você fica nervoso, você passa mal, você chora, você começa a tremer que você rabisca a prova toda. Se a gente não tiver saúde mental, mesmo que você faça uma boa preparação na hora da prova, não vai. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Mas é isso mesmo, Thaís. O que não tem, né? Uma coisa só. Não adianta eu ter o conhecimento e aí eu posso ter o melhor conhecimento e não ter autocontrole. Então, eu vou chegar na prova, vou começar a suar, aí eu vou ficar estressada e aí o que acontece? Eu vou começar a ter brancos. Eu não vou conseguir lembrar e aquilo ali, pronto. Acabou ali. E aí, outra coisa também, não adianta você ter todo o controle, eu tô de boa, tô tranquila, aqui tô super zen, só que eu não estudei, não me preparei. Não é isso, é um conjunto mesmo. É uma viagem que demanda aí uma bagagem pesada, difícil de carregar, que não são todos que estão dispostos, né? São poucas pessoas que conseguem, porque é isso mesmo. Além de estudar, além de focar, ter um planejamento, a disciplina é isso mesmo, é um hábito que vai se transformando ali. Você vai tendo prazer em estudar, porque você tem um foco, um objetivo, então você visualiza por que você está fazendo isso. Você tem que ter isso em foco o tempo todo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou aqui gastando dinheiro, gastando horas do meu dia? Você tem que ter isso o tempo todo, porque eu quero isso. Isso tem que estar claro. E outra coisa, né? Outro conhecimento. Saber entender o que te acalma. Técnica de respiração ajuda? Ajuda. Tem pessoas, eu vejo, que fica muito ansiosa com dias, falta 1, 2, 3 dias para a prova, e aí a pessoa já começa a perder sono, e aí a pessoa pensa que tudo que estudou não sabe nada. Aí a pessoa quer fazer um apanhado e ler tudo, sabe? Sair lendo. Gente, eu já vi pessoas na entrada lá da escola, do concurso, com um livro dessa grossura, lá lendo desorientadamente. Eu olhava aqui e falava, Senhor, que dó. Já deu ruim aí. Gente,
falta 1, 2, 3 dias para a prova, talvez é o momento de desligar, porque o que você tinha para fazer, você fez. Quando você tem isso com você, olha, eu estudei, eu foquei, eu estou preparado. Então se prepara também emocionalmente, se permita aí, vai ver série, desliga um dia antes, nem pensa nisso. Porque, como eu disse no começo, você pode ser seu pior inimigo. Não façam isso com vocês, não se permitam, sabe? Não se cobrem excessivamente. Eu vejo a frustração de muitas pessoas que estudam e às vezes faz a prova e não fica numa boa colocação e fica super frustrado. Gente, errar faz parte do processo. Não conseguir ali no imediato, naquele momento, faz parte do processo. Então, não se julguem, não se cobrem excessivamente, se permitam errar. A gente é humano e não deu certo. Então, da próxima vez, eu vou fazer melhor. O que eu posso fazer melhor? A questão não é ser perfeito, é fazer o que é possível da melhor forma. E isso cada um tem o seu. Não fiquem se comparando. Parem de pegar, né, o que aconteceu com o coleguinha, como ele fez. Ah, mas é porque tem gente que ali estuda 8 horas por dia. Claro que vai passar e eu não. Não é isso. É isso que a gente está tentando trazer para vocês hoje. Não é isso. Às vezes a pessoa fica 8 horas ali, mas o foco está em outro lugar, o material não é bom. Não é isso. Então, assim, tem um foco em vocês. O que vocês estão fazendo? Planejamento, foco, esse processo de autoconhecimento, ele é super importante. Quando eu tinha alguns pacientes que estavam ali fazendo concurso ou vestibular, e a gente treinava técnicas simples. Por exemplo, na hora antes da prova, né, começou a ficar tenso, sentiu que está começando a ficar nervoso, começa a apertar ali, ó, segura as extremidades dos dedos, fica ali massageando cada dedo, sabe? Aperta mesmo, com intensidade ali, que você vai trazer essa tensão toda do seu corpo, vai descarregando aqui, ó, dedo por dedo. Isso para algumas pessoas vai fazer muito sentido, para outras não vai fazer sentido nenhum. Por isso que eu trago assim para vocês, não tem algo pronto, porque cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa precisa de uma técnica, um jeito, cada pessoa é única. Mas pode ser que para alguém pode ser que faça sentido, né? Isso a gente vai descobrindo nesse processo de autoconhecimento. Maravilha, ótimo, Gisele. E uma coisa que eu acho legal, né? E quando eu quis trazer você, eu falei, Gisele, tô passando agora por uma mudança no Instagram, tô querendo trazer mais live para os meninos, eles sempre pedem, e eu quero te convidar. E eu falei, eu vou trazer Gisele primeiro. Por que eu vou trazer Gisele primeiro? Primeiro porque ela é uma grande amiga, né? Então eu tenho um carinho gigantesco. Segundo, porque além de psicóloga, também é concurseira. Então, quem vivencia isso, sabe exatamente o que está falando. Eu achei muito importante tudo que você trouxe. Quando você fala do autoconhecimento, você fala de cuidar da saúde mental, eu acho que é muito isso. Eu vou ler aqui os comentários e depois queria que você falasse, né? Sobre o seu processo de terapia, como que funciona. Porque eu sempre falo, gente, quem não dá conta de lidar com toda essa situação, que eu sei que é muito tenso, é muito complexo mesmo, a gente tem que procurar auxílio. Não tem nada mais reconfortante do que saber que tem alguém ali disposto a te ouvir, a te entender, a construir uma reflexão junto com você para te levar ao seu autoconhecimento. Não tem coisa melhor, né, gente? Não tem. E aí, vamos lá. Já te seguia, que bom. Tudo que eu precisava nessa segunda para iniciar bem a semana. Que bom, então. Adorei. O tema hoje tá show. Maravilha. Quero fazer mentoria com você, ó. Vem, tem lista de espera, tá? Olha lá no link da bio, lista de espera. Vamos começar em abril. Uma dose de ânimo para essa semana. Que bom, gente. Saúde mental, como ter e permanecer. É isso aí. Meu último concurso do TJ, eu passei mal, muita ansiedade. Isso é muito comum com o concurseiro. Meu Deus, muito comum. Por isso, até falei com Gisele, dentro do meu processo de mentoria, de vez em quando ela vai aparecer lá para conversar com os meus mentorandos, porque eu prezo muito saúde mental. Conhecimento de saúde mental, show! Ótimo, ótimo. Pessoal mandando palminha.
Arrasou, ótimo. Ô, Gisele, fala pra gente então, né, do seu processo de terapia, sessões. Eu sei que a gente já conseguiu um desconto, né? Chorei um descontinho para você, para os meus mentorantes, né, com você, para os seguidores, para os inscritos. Fala um pouquinho como que é. Hoje eu estou com atendimentos online, então eu comentei com a Thaís, eu tenho hoje 7 vagas para encaixe. Então eu consigo, pensando nessa parceria, né, que a gente tem e que é uma parceria que é para a vida, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Thaís, né, em concurso público e foi fantástico. Então eu admiro muito como ser humano. Estou aqui, assim, estou sua fã, Thaís. Parabéns, você é merecedora de todo o sucesso que está conquistando. E aí eu estou com esses atendimentos online. Hoje eu consegui, vou contar um pouquinho assim, né? Eu passei em 5 concursos e eu tomei posse de 3. 2 eu não tomei posse porque não era interessante, era em outra cidade. E aí, hoje, eu tomei posse na cidade que eu moro. Então, o que eu estou buscando? Qualidade de vida. Então, eu trabalho enquanto servidora pública hoje, mas é um período 4 horas por dia. Então, eu tenho hoje, né, como me planejar e me organizar para fazer o que eu gosto de fazer, que é os atendimentos clínicos. Então, eu consigo hoje me organizar. Eu acho que qualidade de vida é tudo, sabe? Quando eu me permitir ousar, fazer diferente, eu estou num concurso, eu posso ir para outro, e eu fico pensando o quanto o outro impacta na gente. Quanta gente virou para mim e falou assim, mas você não fez concurso que teve para Belo Horizonte? Eu falei, não, não fiz, agora eu estou focada em outras questões. Tem gente que virou para mim e falou assim, ainda bem que você não fez, porque tinha uma vaga só para psicólogo. E eu pensei, então, nunca que eu deixaria de fazer. E se tem uma vaga, eu vou ficar mais motivada a fazer, porque eu vou pensar, essa vaga pode ser minha. Porque eu conheço o meu potencial, eu sei que eu já estudei muito, que eu ralei, e eu estudo todo dia. Eu estou trabalhando, eu trabalho na parte da manhã, aqui na prefeitura da minha cidade, enquanto psicóloga. Mas aí, durante todo o dia, eu estou nos atendimentos, eu estou fazendo pós, eu estou buscando, porque é assim, gente, é um processo. Não pensem que vocês vão passar num concurso e pronto, vou ficar estagnado, porque o aprendizado é contínuo. Durante a nossa vida, o tempo todo a gente vai aprender. Isso é fantástico. Aproveitem cada momento. Não percam o foco. Contem comigo, que precisar, estou à disposição. Quem quiser me chama no WhatsApp. No meu Instagram tem um link que tem meu WhatsApp. Tem uma playlist que eu indico algumas músicas. Então, quem curte música aí, baixa minha playlist lá. Nos momentos aí de distração, vai ouvir música. Maravilha! Então, pessoal, Gisele tem 7 vagas hoje para atendimento. Para essas 7 vagas, ela deu 10% de desconto para os meus seguidores, tá? Tanto aqui do Instagram quanto do YouTube. Só que eu sempre falo, quem me segue no Instagram recebe as coisas primeiro. Então, quem tá me seguindo no Instagram tá vendo aqui, vai ver gravado. No YouTube vai demorar a sair. Então, os 7 primeiros que chamarem ela, chama lá, conhece o trabalho, vê se dá para fazer só uma sessão ou se vai fazer pacote, conversa com ela, porque entendam que nesse processo a gente estuda para concurso público, a gente precisa sim ter alguém para auxiliar nesses momentos, principalmente para conseguir se conhecer melhor. Então, a minha dica para vocês, amei vocês duas, que ótimo, que ótimo, maravilha. A gente já foi dupla, trabalhando juntas, foi maravilhoso. E aí, Gisele, se você já quiser, né, fazer os seus agradecimentos finais, pode ficar aí à vontade. Ai, muito obrigada, agradeço. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada a todos vocês que passaram esse tempinho aí com a gente, né, nessa correria do dia a dia. Mas não é perca de tempo, né? Por mais que vocês deixaram ali os estudos de lado para ouvir essa live. E é isso mesmo, é isso que faz sentido, sabe? Tira esse foco, tira esse peso da vida de vocês. Concurso não tem que ser essa loucura de ficar estudando o tempo todo. Se permitam fazer coisas que vocês gostem, se permita errar, e se deu errado, se permita, se ouse fazer coisas diferentes. E se cuidem, gente. Saúde é coisa séria. Saúde mental é coisa séria. Então, depois a gente pode até voltar para alguns temas. Eu acho que tem muito que a gente conversar e dizer sobre isso, né? Como que
nesse processo, como que eu me auto-saboto, saber identificar quando essa sabotagem acontece é essencial para o seu crescimento. E aí eu trouxe uma frase aqui que eu queria finalizar. Seja protagonista da sua vida. Você tem que ser o protagonista principal. Pegue as rédeas aí da sua história e conduza a sua vida, né? Não deixe que o outro diga quem você é, o que você tem que fazer. Não faça pelo outro. Faça por você. Se ame, se cuide. Esse é Que coisa minha mais dica linda! para hoje. Que lindo! Pessoal, amei! Vamos fazer um mutirão para Thaís fazer live toda semana. Quem sabe, hein? Tô tentando. Tô tentando trazer live toda semana para vocês. Pessoas certas que vieram para somar. Show demais. Semana iniciou o top. Que ótimo, pessoal. Fico muito, muito feliz por saber que vocês gostaram. Eu tinha certeza que vocês iam gostar da Gisele, porque é uma pessoa fantástica e iluminada. Gisele, obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para os meus meninos que estão aqui sempre comigo. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Pessoal, obrigada para todo mundo que acompanhou a live, que vai acompanhar gravado depois. Fiquei muito feliz de ver vocês aqui. Eu tenho certeza que a gente bateu mais de 200 pessoas, porque chegou gente toda hora, toda hora. Depois eu vou postar lá nos stories quantas pessoas passaram por aqui. E eu gostaria de agradecer e finalizar com a minha frase. Pode demorar, mas a vitória vem. Não desistam, porque no caminho a gente vai evoluindo e nesse processo a gente alcança a cereja do bolo, que é a aprovação. Então, beijo de vocês. Muito obrigada, Gisele. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.